Boa noite, graça e paz, todos que estão nos assistindo hoje, nos acompanhando no online da PIBJ, da Primeira Igreja Batista em Jaguariúna. Nós gostaríamos de iniciar esse culto com alguns avisos. E o primeiro deles é o nosso movimento de oração. Desde o dia 15, nós estamos num movimento de oração, todos os dias, 18 horas, por alguns pedidos. Nós temos orado pelas vítimas de Covid, nós temos orado pelos profissionais de saúde, pelos irmãos e irmãs da igreja, pelas famílias da igreja, nós temos orado pelos governantes e pelo nosso país. Tire um momento às 18 horas e junto conosco, ore ao Senhor. Eu quero te encorajar ainda para continuar orando. Nesta semana tivemos a infelicidade da perda da nossa irmã Marília Almeida Roberto. E infelizmente, irmãos, vítima de Covid, vítima dessa situação tão terrível. Eu peço que você continue orando pelo Amadeu, seu esposo, pela Marina, sua mãe, por toda a família. Você ore também por outros irmãos que têm estado suspeitos de Covid. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe. O segundo aviso é discipulados e também as células. Elas estão online nesse período de restrição, pelo menos até o dia 30. Nós não sabemos se ficará até o dia 30. Nós vamos avisar se algo mudar do ponto de vista do governo, das diretrizes, decretos do governo do estado de São Paulo, ou mesmo da cidade. Então, até o dia 30 nós estamos no online com discipulados e células, grupos pequenos. Ceia do Senhor, nós estamos comemorando, a Páscoa no dia 4 de abril, ou seja, o dia 28 agora, o próximo domingo. Então nós teremos a nossa ceia. Nós ainda não sabemos, mas é provável que seja online. Nós vamos fazer uma comunicação mais adequada para que você entenda e fique por dentro da nossa programação. Eu te convido agora, nesse momento, a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Todos aqueles que nos assistem, estão conosco neste momento e em qualquer outro momento, nós te pedimos a tua bênção. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida do Amadeu, sobre a vida da Marina. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida da família da Marília, Senhor. Nós te pedimos por consolo, por conforto. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que têm padecido de enfermidades. De uma maneira especial, pedimos por aqueles que passam pelo Covid-19. Pedimos que o Senhor abençoe os profissionais de saúde da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes. Senhor, que a tua palavra venha, ela seja liberada, que as pessoas tenham temor, ó Pai, a ti, e que elas se levantem como aqueles que têm uma solução para um povo que tem muitas vezes estado com medo, com pânico, e sua esperança tem sido abalada. Senhor, no nome de Jesus, levanta também a tua igreja, uma igreja atuante, firme, poderosa em palavras, em ações, para trazer a palavra de esperança, a palavra do Cristo que resolve os nossos dilemas mais íntimos e que nos eleva à posição de filhos amados do Senhor. Pai, nos abençoe nessa hora, no nome de Jesus. Se é a primeira vez que você tem nos acompanhado, eu quero te convidar a participar agora da nossa adoração. Nós vamos adorar o Senhor. Alguns dos louvores que já gravamos em outros tempos nos ajudarão a, diante do Senhor, derramar os nossos corações em adoração. Vamos adorá-lo? Se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos
muitas nações de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, 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 oh. Ele é Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença no nosso meio nessa noite, Senhor. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som, aleluia, dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono
estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há Senhor outro. Não há outra quem eu ame. Oh, Tu és, Senhor, tudo que desejamos. Tu és tudo que eu desejo. Alegre-te, Pai. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Sim, Jesus, nosso socorro vem de ti. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa torre, Alegro em Ti. Jesus. Sim, Senhor. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Protetor, meu refúgio
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh Jesus, nos envolva na tua presença, Pai. Oh, em qualquer circunstância, queremos estar nos teus braços de amor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh Jesus. Graças a Deus pelos louvores, pela adoração. Espero que você mesmo na sua casa, com o seu celular, pôde adorar o Senhor com intensidade. Nós estamos nessa série, terminando agora no mês de março, Carta a uma Igreja Real. Nós temos falado que
Paulo, ao tratar dos problemas da igreja em Corinto, ele deseja ver Cristo formado naqueles irmãos. Esse é o nosso desejo para com a nossa igreja e para com todos aqueles que assistem essa pregação e este vídeo. Nós desejamos ver uma igreja, a igreja do Senhor, como uma igreja livre dos problemas e das dificuldades causados pela falta de entendimento da palavra de Deus. E por essa palavra mesmo, essa igreja ser transformada à imagem do Senhor Jesus. E assim ser uma igreja cheia da palavra que vive o Evangelho. Irmãos, chegamos no capítulo 15. Essa semana, na quarta-feira, dia 24, nós falamos sobre o capítulo 14, capítulos 12, 13 e 14. Os dons, o maior dom, o amor e a prática dos dons no capítulo 14. Mas o capítulo 15 agora, Paulo nos lança um desafio de entender o que é a ressurreição de Cristo. Ela é de suprema importância para nós, os que cremos no Senhor. E eu gostaria aqui de fazer uma leitura inicial, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 até o 5. Sugiro que você pegue a sua Bíblia, sugiro inclusive que você leia o capítulo inteiro, de vital importância para a nossa fé. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Verso 3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E qual é essa mensagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. O texto continua, mas eu paro por aqui para nós fazermos uma introdução. Paulo, o apóstolo, ele está defendendo a sã doutrina. Uma doutrina real, uma doutrina importante, uma doutrina vital para a vida de todos aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo do Senhor de que a vida não é uma vida na terra, mas é uma vida na terra com vistas ao céu. Cumpre lembrar a visão grega sobre a questão da vida após a morte. Os gregos e a sua filosofia humanista, eles diziam que o corpo era a parte material, mas existia a parte imaterial que vivia no pós-morte. Para eles, a vida após a morte não era um tabu, era algo muito interessante, algo que eles criam sim. O problema para os gregos era entender a ressurreição dos mortos. Eles não entendiam esse conceito. Inclusive, é muito claro para nós essa visão grega na pregação de Paulo no Areópago, em Atenas, uma outra cidade grega como Corinto, no verso 32 do capítulo 17 de Atos. Diz assim a palavra: Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali, alguns deles zombaram, porque não criam, e outros disseram: a este respeito, nós ouviremos outra vez. Eles não criam. Pós-morte, ok. Ressurreição, não entendemos. Paulo está direcionando a sua palavra à igreja em Corinto, e dentre tantos problemas que já mencionamos durante essa série, aqui existe uma dificuldade em crer na ressurreição dos mortos. Aquelas pessoas em Corinto, elas criam na ressurreição de Cristo. Aqueles irmãos, aquela igreja. Mas eles tinham uma dificuldade em crer nesta ressurreição das pessoas no último dia, no dia da volta do Senhor. Então, é de suprema importância nós conhecermos a ressurreição de Cristo e suas implicações, e suas aplicações. Então, nós
precisamos aqui mergulhar neste capítulo, que é um tratado sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, necessário para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos trabalhar com algumas perguntas. Eu faço uma primeira pergunta também, ainda a título de introdução, e a pergunta é: qual a importância da ressurreição de Cristo? E me vêm algumas respostas. Primeiro, é o fato da ressurreição de Cristo ser o maior milagre da história. Porque se a ressurreição de Cristo não aconteceu, é o maior engano da história. Uma segunda item de importância é que se Cristo ele não ressuscitou, a cruz não seria um símbolo de vitória, mas um símbolo de derrota. Se Cristo não ressuscitou, ele não pode ser o Salvador. E quarto, se Cristo não ressuscitou, ele é o maior enganador de todos os tempos. Queridos, qual é a importância da ressurreição de Cristo? É suprema, porque é o maior milagre de todos os tempos, porque a cruz lança luz sobre o maior símbolo de vitória sobre o pecado, sobre a morte. A ressurreição nos dá a possibilidade, o entendimento, a visão de um Cristo Salvador. A ressurreição é aquilo que une todos os nascidos de novo em todos os tempos e em todos os lugares. O texto lança luz sobre 3 pilares da fé cristã que são mostrados por Paulo. O primeiro, no verso 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu, ele tem um propósito, ele tem uma missão muito clara. Ele veio para morrer em substituição, em expiação, em redenção, em pagando o preço do nosso pecado. O segundo pilar é que Cristo foi sepultado. E isso é importante porque prova que ele morreu verdadeiramente. Cristo foi sepultado, ele morreu na cruz. Ao contrário dos gnósticos, algumas linhas que falaram que apenas desmaiou e que ele então não teria ressuscitado, mas acordado. Não, Cristo morreu na cruz, a lança foi colocada no seu lado, verteu sangue e água e ele foi sepultado, como diz as Escrituras. E o último pilar, Cristo ressuscitou dentre os mortos conforme a Escritura. E isso diz respeito a uma vitória que foi anunciada no Velho Testamento através de tantas profecias e que foi vivenciada 2000 anos atrás e que reverbera para toda a eternidade. Para nós analisarmos esse texto, eu gostaria então de lançar mão de desse recurso de perguntas ao próprio texto. É um recurso hermenêutico, onde nós podemos, através de perguntas, entender e provocar o nosso entendimento sobre este texto que lemos e que leremos em seguida. A primeira pergunta: os mortos ressuscitam? Talvez para você que é um crente antigo, talvez para você vai falar, claro, os mortos ressuscitam. Mas eu volto ao ponto, onde os gregos, na sua crença, eles não tinham uma visão de ressurreição. E os crentes da igreja em Corinto recebiam aquela carga humanista da filosofia grega e muitas vezes lançavam mão dela para explicar ou para não entender a ressurreição dos mortos, conforme já tinha sido uma pregação de Paulo enquanto ele esteve na cidade de Corinto, ali formando a igreja. Paulo deseja, através deste capítulo, tornar a fé dos coríntios inabalável com relação à ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitam? Há no texto pelo menos 4 justificativas, e a primeira é que Cristo é um Redentor vivo. Nós não adoramos um Deus morto,
Nós não adoramos um Deus que morreu na cruz e as coisas findaram com a sua morte. Não, nós adoramos, nós cremos, nós reverenciamos o Cristo vivo por toda a eternidade, o Cristo que ressuscitou dos mortos, o Cristo que foi visto por vários, o Cristo que ascendeu ao céu, o Cristo que está à direita de Deus Pai, o Cristo que vive para sempre a interceder, o Cristo que foi visto por João ao escrever o Apocalipse. Uma outra justificativa, versos 3 e 4, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, previsto nas Escrituras. Terceira justificativa, versos 5 a 8, a ressurreição foi confirmada por testemunhas, por Cefas ou Pedro, os 12, 500 pessoas, Tiago, os apóstolos, e por aquele que se chama abortivo, talvez fora do tempo, o apóstolo Paulo, que nem apóstolo gostaria de se chamar. Mas com certeza, um homem que teve contato com Cristo ressurreto, como nos diz o livro de Gálatas. E quarta justificativa, a ressurreição trouxe uma transformação real aos discípulos. Antes da crucificação, nós vemos um grupo de discípulos acovardados, agora encantuados porque o seu mestre fora feito prisioneiro. Um Pedro que nega o Senhor veementemente. Mas em Atos 2, após a ressurreição, após a ascensão, após a vinda do Espírito Santo, são homens que pregam ousadamente, são homens que creem na ressurreição completamente, são homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, têm ousadia e têm disposição de entregarem a sua vida a morrer ou para a morte pelo Senhor. Irmãos, é cabal essa conclusão e essa justificativa. Eram covardes, agora são intrépidos. Os mortos ressuscitam? Sim. Os mortos ressuscitam porque a ressurreição de Cristo é real. Aleluia. Uma segunda pergunta que nós vamos fazer para o texto: é possível crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos? De novo, é possível crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos? Veja o verso 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha o que a palavra de Deus diz, olha o que o apóstolo diz. Queridos, negar a ressurreição de Cristo é negar a maior mensagem de todos os tempos, o maior milagre de todos os tempos. Se Cristo não ressuscitou, seguimos um Cristo impotente, no verso 13. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, verso 14. E o fundamento da nossa fé é algo vazio. Se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, verso 15, ou seja, estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez. Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. A ressurreição de Cristo é a prova de que a obra foi plena e totalmente capaz de salvar o perdido, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Se Cristo não ressuscitou, para os que dormiram no Senhor, não há nada futuro. A morte encerra tudo, verso 18. E se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos homens, verso 19. Assim as pessoas podem viver desregradamente, elas podem viver a vida do jeito que elas querem. Comamos, bebamos, pois amanhã morreremos e tudo se finalizará, como diz o texto. Ou seja, não há céu, não há inferno, aqui se faz, aqui se paga e está tudo certo. Paulo, ele lança a conclusão no verso 20. Olhe só, irmãos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre todos aqueles que dormiram. Cristo é o primeiro ressuscitado. E aqui eu preciso fazer uma pausa e te explicar algo.
Irmãos, ressurreição diz respeito a alguém que estava morto e que ele é colocado em vida com um corpo transformado e ele nunca mais morre, porque aquilo que era corruptível foi trocado por algo que agora não é mais corruptível. Muitas vezes nós falamos da ressurreição de Lázaro, da ressurreição daquele homem que foi lançado sobre os ossos de Eliseu, da ressurreição daquele filho da viúva de Naim. Irmãos, na verdade, existe uma condição ali, mas aquela pessoa, ele era um corpo corruptível que reviveu. Sim, a ressurreição é muito além disso. Então, Cristo, no seu corpo natural, ele teve um corpo completamente transformado na sua ressurreição, e nós vamos entender alguns detalhes. Por isso, Paulo, no verso 20, diz isso: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, Cristo é o primeiro ressuscitado, é a primícia, ele é o primeiro fruto. Então, nós vamos ver a partir desse momento, de que pessoas também vão ser ressuscitadas, aqueles que dormiram com ele. Não é possível crer numa verdade sem crer na outra. Ou a gente crê que Cristo ressuscitou e crê na ressurreição dos mortos, ou não crê em nada. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição futura. E ele coloca fim com esse texto no erro dos coríntios, que achavam que Cristo ressuscitou, mas que os salvos talvez não ressuscitariam. Os mortos, eles irão ressuscitar. Isso nos leva à terceira pergunta, que é: como os mortos ressuscitam? Versos 35 a 50 aproximadamente. Existem 3 figuras que Paulo lança a mão para explicar como os mortos ressuscitam. E ele usa a figura da semente, ele usa a figura da carne e ele usa a figura dos corpos celestes. A primeira figura é a figura da semente. Verso 35, eu faço a leitura até o 38. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas semeia uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá o corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, essa primeira figura, a figura da semente, diz respeito a uma semente de uma determinada variedade que é plantada em solo. E para ela dar vida, ela precisa morrer. Essa é a lei natural. A semente morre e dentro dessa semente nasce uma vida. Aquilo que nasce é diferente daquilo que foi plantado, embora representem a mesma espécie. Irmãos, se nós usarmos isso na comparação como Paulo nos fala, nós precisamos entender que o corpo no seu falecimento, na sua morte, ele é como uma semente que é colocado na terra e que ele será ressuscitado com uma vida de mesma espécie, mas numa expressão completamente diferente. Essa semana, como falei, perdemos a Marília. Estivemos no seu sepultamento, ali onde ela foi colocada. Nós olhamos a desolação e a morte, mas para nós não é um fim, para nós é a prova e a certeza de uma ressurreição futura. Assim é para com ela, assim é para com todos aqueles que creem, assim é para com todos aqueles que o Senhor ressuscitar na sua vinda. Paulo, ele usa essa figura da semente para explicar então 2 verdades espirituais. Primeira, a continuidade do corpo. O corpo morre, mas dessa mesma essência, dessa mesma espécie, haverá uma ressurreição. O corpo que nós temos, meu corpo que se chama Nelson, vai gerar um ser ressuscitado da mesma essência.
da mesma espécie, do mesmo jeito que é Nelson. Manga gera manga, trigo gera trigo. Porém, eu gosto muito daquela figura do bulbo do lírio. Ele é muito feio, se você já viu. Quando plantado, ele gera uma flor linda. E essa é a comparação que Paulo nos traz. A continuidade do corpo. Porém, existe uma outra verdade, que o corpo ressurreto, ele é diferente do corpo morto. Porque é infinitamente superior. Suas características são potencializadas. Olha só o que o texto nos diz. Algo perecível se transforma em algo imperecível. Algo que é sujeito à ação do tempo se torna em algo que não é mais sujeito à ação do tempo. Algo que tinha fome, sofria deterioração do tempo, se transforma em algo belo. Algo que tinha defeitos, é algo que agora está sem defeito. Verso 42, leia comigo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O corpo decadente num corpo glorioso. Verso 43a. É semeado em desonra, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Queridos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos talvez uma figura que nos ajuda a entender um pouco sobre esse corpo glorioso, que é a figura da transfiguração. Quando Jesus vai àquele monte, leva ali Pedro, Tiago e João, e ali ele é transfigurado, e diante dele aparece Moisés e Elias, e o seu corpo é reluzente como o sol, suas roupas brilhavam, alguém que já prenunciava a glória da ressurreição, um corpo glorioso. O corpo em fraqueza é gerado um corpo em poder. Um corpo semelhante ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, a nossa primícia. Verso 43, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Corpo de ressurreição, irmãos, não terá limites. Aquilo que a física newtoniana, aquilo que a física nos fala, não há limites. Nós olhamos para Jesus e Jesus ressuscitado é alguém que não conhece o limite físico de portas. Ele entra no cômodo onde estavam os discípulos sem sequer abrir as portas. Ele está junto com os discípulos em Emaús, ele parte o pão e ali ele some e ele aparece em outro lugar, porque ele não tem mais os limites físicos humanos terrestres que temos. Assim será o nosso corpo transformado, ressuscitado em poder. E finalmente, o corpo natural gera um corpo espiritual. Jesus nos ensina na sua ressurreição de que este corpo espiritual também é um corpo tangível. Ele mostrou os furos nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Ele comeu junto com os discípulos. Era um corpo tangível, palpável, mas era um corpo plenamente glorificado, diferente, cheio de glória, cheio de poder, cheio de algo que é imperecível ou incorruptível. A segunda figura que nós vamos entender aqui sobre como que essa ressurreição do corpo é da carne. Verso 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. O que Paulo está dizendo? Se Deus é capaz de gerar espécies com diferentes tipos de corpos, homens têm um tipo de corpo, animais mamíferos têm um tipo de corpo, aves têm um tipo de corpo, peixes têm um tipo de corpo, como o Senhor Deus não nos daria um corpo diferente na ressurreição? Sim, Ele pode, sim, Ele vai nos ressuscitar completamente diferentes. E a terceira figura, para nós entendermos, é o corpo celeste ou os corpos celestes. Verso 40.
Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Querido, existem diferentes corpos celestes: sol, lua, estrelas com diferentes brilhos. Notem isso que eu vou te dizer agora. Embora todos os corpos na ressurreição sejam e serão glorificados, nem todos terão o mesmo brilho. E isso diz respeito a um conceito de galardão. Eu volto em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 a 14. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, essa será a recompensa, ou esse receberá recompensa. Irmãos, quando nós construímos com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo que vai provar o tipo de material, ele deixará mais puro o que é ouro, mais puro o que é prata, mais puro o que é pedras preciosas. Mas se nós construirmos de maneira rápida e descuidada, com madeira, feno ou palha, quando o fogo nos provar, ele queimará as nossas obras. Isso quer dizer a respeito do nosso brilho. Corpo glorificado, mas pessoas ressuscitadas terão galardões diferentes. A salvação, para que você entenda, é de graça. Nós não merecemos. É ato do Senhor Jesus no Calvário. A sua ressurreição nos garante todas as coisas. O problema, querido e querida, é quando nós começamos a andar com o Senhor e nós achamos que podemos viver a nossa maneira e dentro do nosso conceito. Aí acontece um grande problema. Nós não desenvolvemos a nossa salvação conforme Filipenses capítulo 2, versos 13 e 14. E aí o nosso alicerce é um alicerce talvez instável. Mas se nós construirmos, se nós edificarmos, por causa da nossa salvação nós honrarmos o nosso Senhor, amando as pessoas, edificando uns aos outros, como lemos nos capítulos anteriores, nós vamos trazer na nosso corpo ressurreto as marcas de alguém que glorificou o Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando, Senhor, nós fizemos tais coisas? Quando nós te vimos nu e te vestimos? Quando nós te vimos com sede e te demos água, etc. Quando vocês ajudaram um desses pequeninos. Uma dessas pessoas que eu enviei para vocês ajudarem. Quando nós nos omitimos, nós desvalorizamos a nossa salvação e a nossa ressurreição futura. Se cremos na ressurreição do nosso corpo, nós usaremos os nossos corpos na terra para glorificar o nosso Senhor no céu, como igreja, como aqueles que amam intensamente o nosso Senhor. Uma quarta pergunta: que implicações da ressurreição dos mortos que nós podemos ver? Que implicações nós vemos da ressurreição dos mortos? Primeira, é a crença na ressurreição que direciona a nossa paixão para evangelizar, para falar. É a crença na ressurreição que levou Paulo a formar tantas igrejas em todos os lugares, em todas as viagens que ele participou. Eu não vou usar os textos agora, você leia o verso 29. Segunda implicação, a crença na ressurreição nos leva a valorizar o sofrimento por amor a Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver lá, porque a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Terceira implicação, a crença na ressurreição implica em vencer o pecado. Queridos, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 34 diz: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso por vergonha de vocês. Verso 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Queridos irmãos, a vida do Senhor Jesus, a vida de ressurreição em nós, nos capacita a viver nessa terra uma vida que pode vencer o pecado. O Evangelho do Senhor nos leva à condição de vencermos as nossas lutas e os nossos pecados. Uma forma de nós desvalorizarmos a ressurreição do Senhor é nós nos entregarmos ao pecado. Comamos, vivamos e bebamos porque amanhã morreremos. Parece que muitas pessoas vivem assim, mas elas creem no Senhor, mas elas não vivem o Senhor. Assim era a igreja em Corinto. Então, querido irmão, que a sua percepção da ressurreição do Senhor e a sua ressurreição futura te leve a vencer o pecado que habita em você e que habita em mim. Quarta e última implicação, a crença na ressurreição muda a nossa percepção da morte. A crença na ressurreição dos mortos muda a nossa percepção da morte. A morte então não é um adeus, mas um breve até logo. Verso 51. Eis que eu lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Glórias a Deus! Querido irmão, querida irmã, essa foi a palavra que na quinta-feira à noite nós estávamos com o Amadeu, com o seu irmão Benedito, com a Luciana, e eu trouxe essa palavra para o Amadeu. Deus deu a Marília, Deus levou, bendito é o nome do Senhor. Quando nós estávamos conversando sobre isso, nós trouxemos a memória de que a perda é irreparável, de que o luto será doloroso, mas que essa esperança da ressurreição dos mortos nos dá uma saudade saudável, nos leva a uma saudade saudável. Assim são todos aqueles que passam por esse período e essa dificuldade, que amam o Senhor, que vão ser ressuscitados dentre os mortos. Essa é uma viva e calorosa esperança. Faço uma pequena observação aqui. Quando o texto fala que todos dormiremos, isso quer dizer sobre o nosso corpo, ele vai para a sepultura, vai dormir, vai descansar, mas a alma vai imediatamente a Deus. E irmãos, isso é contra um ensinamento que algumas pessoas muitas vezes dão ouvidos, que é o sono da alma. Ou seja, a gente morre e fica aguardando então a volta do Senhor quando seríamos ressuscitados. Não. A Bíblia nos diz, e é muito clara, aquilo que o ladrão da cruz falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós vemos aquela história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro, eles morreram, e um estava no seio de Abraão e o outro foi sepultado e foi para o lugar dos mortos, e estavam ali, a sua alma, o seu espírito estava naquele local. Isso vai nos levar então à última pergunta. Então, querido, quando morremos, a nossa alma, o nosso espírito vai imediatamente à presença de Deus, de Cristo. Lembre-se disso e glorifique ao Senhor por isso. A nossa última pergunta então é: quando os mortos vão ressuscitar? Quando será isso? Verso 23, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então, na volta do Senhor, nós vamos ser ressuscitados dos mortos. Mas o texto continua, verso 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
João capítulo 5, versos 28 e 29. Então, li aqui João 5, 28 e 29. Esse evento da ressurreição será um evento repentino, no momento, no abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Nós temos. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia. Quando será? Na volta de Cristo. Temos plena certeza, temos a palavra de Deus que nos garante, com total confiança, de que como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos dos mortos. Você crê? Você que ama o Senhor, tem uma ardente expectativa, uma esperança viva, de que a morte não é o fim, a morte não é este até logo, mas é este breve, nos vemos daqui a pouco. Paulo termina o capítulo com uma declaração de vitória, onde leio, verso 55. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Ah, irmãos, que maravilha, como Paulo anima aqueles irmãos, como Paulo, apesar de combater um erro e uma dificuldade, ele aponta o caminho da crença e do crer na ressurreição de Cristo, esse evento de suprema importância, que direciona nós também para sermos aqueles que ressuscitarão nos últimos dias, mas ele dá fim àquilo que é o inimigo, a morte, e ele mostra que o pecado ele será aniquilado na nossa ressurreição, e ele mostra para nós que a vitória do Senhor Jesus Cristo é completamente suficiente. Então, mantenham-se firmes, que nada os abale, que o Covid não te abale, que aquilo que a imprensa fala, aquilo que a imprensa coloca, não te abale, aquilo que os governantes de maneira desencontrada, usando as informações, nos falam, não nos abale, que apenas nós tenhamos olhos para o Senhor Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa fé. Nós podemos estar dedicados à obra do Senhor, mesmo na situação mais difícil, mais calamitosa, como vivemos nos dias de hoje, declarando que o nosso trabalho no Senhor não nunca será inútil, e que o Senhor tem para nós uma vida de ressurreição, onde Ele tem para nós um galardão eterno, onde Ele tem para nós uma vida completa de prazeres eternamente. Que você se encha com essa esperança, que você, mesmo na situação onde nós temos uma perda, onde nós tivemos a perda da Marília, que você olhe para essa situação com esperança, porque nós sabemos que ela está reservada para a ressurreição, como talvez nós que vamos partir, não sei quando, ninguém conhece o seu número da fila, mas nós sabemos que o Senhor nos ressuscitará com Ele, de que nós viveremos essa viva esperança, que a morte não tem domínio sobre nós, nós temos sim o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, eu espero que esse capítulo tenha falado ao teu coração. Esses são dias, como eu falei, difíceis, mas a nossa esperança precisa estar alicerçada e firmada no Senhor. Nós não desistiremos, nós não retrocederemos, nós continuaremos avançando, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é tudo o que precisamos. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós olhamos para a Tua palavra e declaramos que ela é verdade, ela é totalmente e plenamente verdade. Nós cremos, ó Pai, que a nossa vida,
é um vapor, ela aparece e ela desaparece. Mas, Senhor, como nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Porque o Senhor, ó Pai, é o Espírito de vida. Porque o Senhor, ó Pai, nos deu a condição de crermos, de termos a esperança viva na nossa própria ressurreição. De que apesar de nós, ao morrermos, irmos para o Senhor, ainda nós seremos transformados no nosso encontro nos ares. Que nós seremos, ó Pai, ressuscitados e viveremos com um corpo totalmente transformado à semelhança do Senhor Jesus. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Que vitória maravilhosa da morte. Que vitória maravilhosa sobre o nosso acusador, Satanás. Que vitória maravilhosa que o Senhor conquistou. O Senhor é tremendo. Ninguém teria um plano parecido com esse. Ninguém, só o Senhor é capaz de desenrolar e desenvolver um plano tão maravilhoso e eterno. Glórias, aleluias ao teu nome. Então, Senhor, que nesses dias, nessa hora, agora, que o Senhor enche o coração de cada um que nos assiste com essa esperança eterna. E que possamos, ó Pai, adorar o Senhor, o autor da vida, aquele que nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe grandemente a tua família.